Você escreveu na sua coluna várias vezes a respeito disso, mostrando como Israel é rotulado, é demonizado, a tentativa de desqualificação. Que balanço você faz depois de tudo isso em relação a essa cobertura midiática, em relação a essa suposta opinião pública mundial? Olha, a minha impressão é que, eu vou falar do Brasil, mas não é só no Brasil, isso daí. Estados Unidos, as universidades americanas foram piores que as brasileiras nesse sentido. E aí os israelenses dizem que tem financiamento do Catar, tem financiamento de regimes ali que acabam hospedando ou são aliados dos terroristas que estão insuflando esses movimentos. Isso mesmo. A minha leitura aqui é que, assim, na maioria esmagadora dos casos, a maior parte das pessoas que transitam pelo pensamento público, quando eu falo pensamento público, eu falo escritor, artista, professor de universidade, jornalista. Chamadas classes falantes. Exatamente, né? Aqueles que produzem pensamento, geram ideias, debatem e tal. A maioria esmagadora tem uma posição completamente contra Israel, né? Conhece muito pouco a história, conhece muito pouco a realidade do Oriente Médio. Por exemplo, eu vou usar como exemplo, você acabou de citar que Israel, então, atacou certas áreas militares da Síria, né? Então, a opinião que eu já escutei disso é, não, olha Israel, como Israel é beligerante, como Israel não quer a paz, né? Ou seja, Israel tem que esperar para morrer. É isso que essas pessoas, na realidade, a ideia delas chega aí. Mas eu acho que muitas delas têm tanto desconhecimento. Porque no Oriente Médio, a violência, que é já há muito tempo, é quase sistêmica. Uma das coisas que é respeitada no Oriente Médio é medo. Você tem que ter medo a força daquele dissuasiva. que tem... É exatamente isso, a força dissuasiva. Então, por exemplo, diante do quadro da Síria, porque Bashar al-Assad, ele era inimigo de Israel, a Síria tentou destruir Israel 3 vezes, 3 guerras, perdeu, né? Mas... ele estava ali, era o tipo assim, o inimigo que você já conhece. Exatamente. Né? E ele fazia ali a passagem de armas do Irã pro Hezbollah, todo mundo sabia que ele fazia, né? E estava funcionando daquele jeito. Aí, de repente, ele cai e entra em cena um grupo que ninguém sabe direito, que apito toca nesse problema. Eu vi um vídeo recente em que uma dessas pessoas, um líder, falava que derrubaram Damasco e o próximo parada era Jerusalém, né? Então, assim, um grupo que na realidade são muitos grupos. A Síria hoje é uma coxa de retalhos. A Síria quase acabou com a comunidade nacional, se você olha os mapas que são publicados. Bom, por exemplo, a Síria tem muita arma química, que inclusive a dinastia Assad usou contra a população síria, né? Como quem conhece a história sabe muito bem. Violando direitos humanos de uma maneira que não ganha a repercussão mundial que qualquer explosão na faixa de Gaza ganha. Aliás, uma das grandes alegações do Hillel Neuer, que é o diretor executivo da ONG UN Watch, que vigia a ONU, é que toda essa turma não é pró-direitos humanos, é anti-Israel. Porque se fosse pró-direitos humanos, estaria aí defendendo os direitos humanos das vítimas do Assad, de outros ditadores daquela região. Sem dúvida nenhuma, é anti-Israel mesmo. Por isso a enorme suspeita que se espalhou durante 24 e final de 23, de que na realidade há um antissemitismo de esquerda muito claro e que é evidente, principalmente para alguém que vive dentro da universidade como eu já há muito tempo, né? E que ele aparece dentro da discussão da teoria decolonial, que Israel é colonialista, que o Hamas é um guerrilheiro pela liberdade. Mas voltando à questão da Síria... Que é aquela dicotomia do rico, do pobre, do opressor, do oprimido, aí, do colonialista. O tempo todo, que anula qualquer raciocínio. E qualquer racionalidade. Você destrói qualquer inteligência com esse tipo de coisa. E aí, veja, a Síria tem esse arsenal de armas químicas. Como que Israel pode deixar esse... Porque o Assad estava com aquele arsenal, estava de certa forma sob controle. Eu não estou dizendo que Assad era amigo de Israel, porque não é. Era um ditador violento com a sua própria população. Claro. Né? Mas quem sabe o que um grupo motivado, novo, pode
fazer com um arsenal de armas químicas se ele resolve, por exemplo, levar a guerra para dentro de Israel ou contra Israel. O que quase ninguém entende aqui no Brasil é que, no caso de Israel, é sempre uma ameaça existencial. Ninguém entende isso. O país é minúsculo, né? Você, em tese, conseguiria conquistar ele em 24 horas. Do norte a sul ele é um pouco mais comprido. Mas assim, portanto, o que acontece... E aí, observador, tá gostando do vídeo? Então curte e se inscreve que tem vídeo toda semana. É que Israel não pode se dar ao luxo de correr riscos. E o que o 7 de outubro, Felipe, causou em Israel, e eu acho importante, é o seguinte: ele lembrou a Israel que Israel não pode achar que ele é uma praia no Mediterrâneo. Exatamente. Um resort no Mediterrâneo. Apesar de Tel Aviv ser maravilhosa e outras cidades. E ter aquela praia que parece o Leblon ali, todo mundo frequentando, jogando futevôlei, vôlei. É um negócio incrível, não que você tem aquele lugar no meio de bombardeio é o Oriente Médio. Generalizado. E, é claro, pessoas cansam de guerra e tal, mas o 7 de outubro, que é também uma coisa que muita gente aqui no Brasil não percebe, é que o 7 de outubro foi uma espécie assim de wake-up call, sabe? Os israelenses pararam com todas as discussões, briga com Bibi, dúvida se ele é corrupto ou não, o problema dos reféns. Mas a população... Corte, tinha manifestação, eles estavam divididos em brigas internas e o inimigo externo chegou. Aquela piada, né? 2 judeus, 3 ideias. Nunca se concorda. E nós ouvimos lá muitos relatos sobre essa situação de vulnerabilidade, quer dizer, aquelas meninas militares que fiscalizavam a fronteira, elas deram relatos de que o Hamas estava tramando alguma coisa, que havia alguns movimentos, mas não foram ouvidas, há ali suspeita de que houve uma arrogância mesmo. Total, falha na segurança, arrogância. Então, o 7 de outubro, Israel vinha, eu que vou muito a Israel, e qualquer pessoa que vai muito a Israel ao longo dos anos, foi acompanhando a era Bibi, Netanyahu. Israel enriqueceu, virou uma potência econômica, as cidades enriqueceram, os israelenses foram para festa, bares, restaurantes, e um pecado nisso, foram ser felizes, digamos assim, nesse tipo de vida. E eu pensava e conversava com alguns deles, falava, e como outras pessoas também percebiam isso, mas aqui deixou de ser o Oriente Médio? Quer dizer, não pode acontecer qualquer hora alguma coisa ruim. Não pode se distrair. Não pode confiar demais na própria força. Exato. O 7 de outubro, ele acabou de uma forma desgraçada, violenta, infeliz. Lembrou a Israel que ele é um Estado cercado. Hoje em dia tem acordo de paz com alguns países, mas cercado por inimigos mortais e violentos. Isso é uma coisa que quase nenhum comentarista no Brasil, do espectro no qual a gente vive, parece entender ou quer entender. Exatamente. Muitos não querem entender. E até pelo avanço tecnológico de Israel, eles estavam muito bem nutridos ali de equipamento antiaéreo, antimíssil, só que não estavam preparados para um ataque analógico. Quer dizer, terrorista armado de fuzil. Quase entrando, a cavalo. Quase que a cavalo, quase que caminhão. Separando a grade, assim, passando por baixo e tal, entrando no país. Então a gente passeou ali por aquelas estradas, perto da região da Rave, a gente foi nos kibbutz, e a gente vê ali que tem vários abrigos antiaéreos, quer dizer, para proteger do estilhaço. No entanto, o abrigo antiaéreo tem um espaço de porta que nem sequer tem a porta, é um vão. Você entra para se proteger do estilhaço. Se cai um míssil, bate na parede, você está ali dentro, você está protegido. Agora, se entra um terrorista armado de fuzil, ele entra pelo mesmo vão que você. E fuzila todo mundo, como eles fizeram. Como fizeram. Né? Ou fuzilavam, ou jogavam uma granada ali dentro do abrigo, explodia todo mundo. Ou pegavam alguns pelos cabelos e levavam como reféns para a faixa de gás. Violentavam mulheres. Violentavam mulheres, exatamente. Então, de fato, esse ataque, acho que plantou uma sementinha lá de que eles não podem... É chocante, inclusive, algumas pessoas aqui no Brasil, inclusive, criticaram isso, como muitos movimentos feministas internacionais
não fizeram o mesmo barulho que teriam feito caso tivesse sido outro grupo nacional de mulheres sendo violentadas. Quer dizer, essa crítica foi feita por mulheres feministas, né? De longa data, mas decentes, né? Que entenderam que ali havia, sim, uma agressão às mulheres. Exatamente. Né? A ONU demorou dezenas e dezenas de dias. A ONU deu uma carta branca para o Hamas. Exatamente, para fazer uma notinha pequenininha depois de muita pressão. A ONU é uma vergonha. E a gente viu como esse movimento feminista, que obviamente tem seus méritos de origem, de igualdade, de oportunidades, etc., foi instrumentalizado por uma esquerda anti-Israel, e aí quando as vítimas são mulheres israelenses, se calam. É como eventualmente acontece ser uma vítima mulher de direita, o movimento feminista também se cala. Também se cala. E gente falando, não, a gente não deve fazer negócios com a empresa de judeus. Pois é. Essa fala podia ser transportada para a primeira metade do século XX. Veio do governo Lula. Né? Não, o governo Lula, uma catástrofe. Então chegamos aqui no nosso assunto final. Numa série de assuntos, não só nisso. Nesse assunto, uma catástrofe. É um governo que hostilizou parte da sua população, no caso judeus, que é claro que não é a maioria, judeus é a maioria em país nenhum, mas assim, só em Israel, mas assim, hostilizou uma parte da sua população, né? E deixou pessoas da comunidade judaica brasileira com medo. Foi. Quer dizer, você tem as maiores autoridades do país, de certa forma, estimulando um ódio aos judeus, e essas pessoas, eu saio na rua e as pessoas... Essa é a catástrofe, exatamente essa. Quer dizer, ele ou outras figuras do governo dele ou da diplomacia manifestando-se claramente de uma forma a fazer com que pessoas pudessem entender que atacar algum judeu, alguma coisa assim, estaria justo. Exatamente. Na medida que, inclusive, o próprio presidente da República parece... Ele escolheu um lado, claramente, né? Escolheu mal, né? E, ao mesmo tempo, quer dizer, retirou o embaixador de Israel, né? Do Brasil, lá de Tel Aviv, onde a capital é Jerusalém, não é Tel Aviv, mas a maior parte dos países reconhece como Tel Aviv. Retirou o embaixador, quer dizer, é um ato de uma agressão gigantesca, continua dessa forma, ou seja, o PT e o Lula demonstraram claramente um comportamento antissemita. Muito bem, tá aí, é bastante esquadrinhado esse assunto Israel, e aí chegamos ao governo Lula, passamos pelo governo Bolsonaro, agora o Bolsonaro está inelegível, se aventa uma possibilidade de uma candidatura mais para centro-direita em 2026, o Lula tendo alguns problemas de saúde, o que está mexendo aí no tabuleiro, mas tem outras lideranças no campo da esquerda, não tem, o Lula nunca deixou crescer uma para não ameaçá-lo. O que você destaca do que sobrou desses últimos anos de populismo com retórica à esquerda, à direita, com esse binarismo, com esse ódio de um lado contra o outro? E, assim, Pondé, a gente, como aponta aqui no jornalismo independente e vigilante de um antagonista, viu sujeira de todos os lados, né? Viu abuso do Supremo Tribunal Federal, viu escândalos no governo do PT, viu escândalos no governo Bolsonaro, e muita gente escolhe um lado e quer apontar só a sujeira do lado do outro. Como é que você vê o Brasil nesse momento? Eu vejo como uma nação cuja maior parte dos seus líderes é gente delinquente. Tá aí um ótimo resumo, conversamos aqui com o Felipe. É gente delinquente, né? Porque assim, o contrário da virtude aristotélica da prudência. Perfeito. Do líder, gente delinquente. E a inconsequência absoluta. Né? Porque assim, a gente tem Lula versus Bolsonaro, grosso modo, o Lula agora doentado, espero que ele se recupere, né? Então assim, você tem duas figuras que, na falta dos dois, seja lá por que motivo for, inelegível, desistência de concorrer em 26, no caso do Lula, ele talvez venha a desistir, inclusive no momento de pensar que já serviu muito ao país e pode querer aproveitar a vida dele de outro jeito. Ou medo de perder, amarelar. Ou medo de perder a eleição, né, na última hora, que pode perder, né? Então, assim, na saída dos dois da eleição de 26,
eu acho que seria uma oportunidade para o Brasil e para os políticos brasileiros que estão aí tentarem reconstruir alguma prática política minimamente razoável dentro do país. Porque o que a gente vive hoje é a polarização que a gente conhece. A gente tem um legislativo que sempre foi fisiológico. Exato. Sempre foi. A gente está num momento final de ano, mais do que nunca ilustrativo disso, que é a briga por emendas parlamentares. Exatamente. E aí ficam ameaçando os outros poderes, porque se não liberar a grana deles, não fazem mais nada. Não faz arriscam sabotar o país. Exatamente. Não que os outros poderes estejam fazendo coisas boas, mas é que eles estão lá preocupados com o quião deles. Então, assim, então, o legislativo é um legislativo que joga para qualquer lado, né? Fisiológico. Então, portanto, eu diria, não é de se esperar que ele produza nenhuma grande opção no plano executivo, apesar de que, sem o legislativo, ninguém governa. Apesar que a maior parte das pessoas nem lembra quem votou para o Senado ou para a Câmara de Deputados, mas sem o legislativo ninguém governa. Exato. Eu acho que tem um elemento importante na nossa situação hoje, que alguns comentaristas dizem que não é o papel que o STF acabou tendo e tem hoje na política brasileira é porque ele foi demasiadamente acionado, porque como a corte só age quando é acionado. Teoricamente é assim que funciona, né, na magistratura. Mas o fato é que a minha impressão hoje em dia é que quem manda no país é o STF. Essa é a minha impressão, né? Ele tem ali conflitos com o legislativo, porque o legislativo, o STF pode dizer, você não vai receber dinheiro, como já falou com relação a essas emendas, mas o executivo que precisa para governar, o STF não precisa do legislativo para governar. Exatamente, nem do eleitorado, porque eles não é eleito. Não são eleitos, não são eleitos. São nomeados e ficam lá até 75 anos. Então, eles são o poder mais poderoso da República. Já passou de ser uma impressão, já é uma descrição que eles estão mandando no país. Eles mandam desmandando, no país. Censurando, eventualmente. Inclusive, ensaiando e produzindo formas de censura do pensamento. Quer dizer, eu acho que a gente está numa situação hoje clara que, assim, a polarização destruiu opções. Basta pensar o que aconteceu com o Alckmin. Tudo bem que ele virou vice do Lula aos 45 minutos do segundo tempo. Estava aí dizendo que o Lula salvou a democracia. Então, mas ele acabou o Alckmin. Ele foi governador do estado mais rico da federação, sei lá quantas vezes. Ele estava passando menos vergonha lá com a compultura dele, né? Mas aí foi voltar. E porque ele ganhou meio voto da última vez que ele foi eleito. Então, você tem uma polarização que daí desse mato não sai coelho. Eu acho Lula e Bolsonaro duas péssimas opções, né? Eu espero que tanto a esquerda, que como você bem disse, o Lula tocou o seu trabalho como líder do PT de forma tal a que ninguém o ameaçasse na sua liderança. O Bolsonaro tenta fazer a mesma coisa. A mesma coisa. Tenta fazer a mesma coisa. Acho que